Graça e paz. É sempre uma alegria. E quando a gente sobe aqui, vem um monte de borboleta dentro do estômago da gente aqui. E faz uma festa aqui dentro. E dá aquele friozinho na barriga. Mas em tudo seja o Senhor glorificado. Para mim é um privilégio, uma alegria esse tempo e esse momento. E eu gostaria de convidar você a fazer desse tempo um tempo com sentido e com significado, que ele não seja fruto do nosso hábito, da nossa rotina, mas que de fato nós estejamos aqui numa esperança de fé, de termos comunhão uns com os outros e de estarmos abertos à palavra de Deus, para que o Senhor fale de fato com cada um de nós aquilo que Ele preparou para esta manhã. Esse boletim, na realidade, nós já começamos a falar sobre ele, mas ele trata de um assunto que tem muitas variáveis e muitas informações, de forma que foi impossível da outra vez tratá-lo até o fim, e nós então paramos na metade. E o nosso objetivo hoje é dar sequência a esse boletim, e por isso eu vou fazer uma leitura um pouco mais contínua até aonde nós paramos da outra vez, e tratar esta segunda parte com todos vocês. Esse boletim ele é fruto de uma observação e um cuidado que todos nós devemos ter como filhos e filhas de Deus, como cristãos, que tem a ver com um pensamento que tem povoado a nossa mente, que faz parte hoje em dia da nossa cultura, que é o relativismo. O relativismo é aquilo que acaba com os absolutos, que coloca a vida das pessoas numa existência sem limites e sem nenhum tipo de verdade. Cada indivíduo passa a ser o seu próprio aferidor da verdade. É ele quem determina, a partir do seu ponto de vista, o que é bom e o que é ruim, o que é e o que não é. E isto tem um objetivo claro: gerar entre nós uma instabilidade e gerar entre nós um conflito. Isto nós fazemos, primeiro, colocando cada um como o seu aferidor de justiça própria, daquilo que é certo, e segundo, estimulando os direitos, os conflitos. E as pessoas, então, vão vivendo um mundo atordoado, vão vivendo um mundo cada dia mais instável. Tudo é muito gelatinoso, as fronteiras esticam, e reza a cartilha deste pensamento que ser alguém antenado, que ser alguém bom, que ser alguém do bem, é ser de fato alguém que nega todas as verdades.
é ser de fato alguém que não se apega a nenhum tipo de verdade, tendo em vista que quando nós cremos numa verdade absoluta, ela inviabiliza as relações. Por isso, você crer num Deus único é um problema para este mundo. Você crer na soberania de um Deus que diz de si mesmo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, é um problema para as relações interpessoais e interreligiosas. Porque Jesus vai dizer assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E isto é uma fala absoluta. Jesus se absolutiza nesse processo. E você vai ter problemas quando alguém disser assim: não, na verdade todos os caminhos levam a Deus. Pode ser que leve a Roma, mas a Deus, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Esta noção de que nós precisamos, aos poucos, ceder ao pensamento deste mundo, tendo como razão para isto o diálogo e o relacionamento, uma espécie de unidade, ainda que isto custe a verdade, é uma armadilha para todos nós e nos coloca na mesma condição. Pessoas que não têm como referencial para a vida de Jesus, que não olham para Jesus e para Ele somente, mas olham para as circunstâncias e para aquilo que traz a nós uma vida mais tranquila e uma vida com menos rejeição, do ponto de vista que nós nos tornamos aqueles que trazem então um discurso e uma maneira de viver e uma fé mais camaleônica, mais maleável, mais sincrética, capaz de estabelecer então pontos em comum com todos os pontos de vistas que nós podemos encontrar. E isto, em última análise, acaba por diluir a mensagem do Evangelho. Eu queria orar com todos vocês. Paizinho querido, nós sabemos que nós dependemos do Senhor, nós dependemos de um milagre para ouvir a Tua voz. Nós dependemos, Senhor, da ação do Teu Espírito para ver o Teu reino. Nós dependemos, Senhor, da Tua graça e da Tua ação soberana, tanto no falar como no ouvir, ó Pai. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós, nos liberta pela verdade, e a verdade é uma pessoa, o Teu Filho. Por isso, em nome dEle, Paizinho, nós nos colocamos nesse tempo e nesse momento. Fale com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. É impressionante como o espírito e as noções da pós-modernidade têm penetrado de forma lenta e contínua as colunas da fé cristã. Porém, mesmo sendo algo sutil e contínuo, como uma espécie de infiltração silenciosa, ainda assim atua com o poder de abalar muitas colunas de sustentação erigidas pelos apóstolos nas Escrituras, como parte fundamental da edificação da fé em Jesus Cristo. Gênesis 10:10. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Entre todas estas noções, talvez a mais corrosiva seja a noção pós-moderna que invadiu o pensamento e a forma de ser no Ocidente, conhecida como relativismo. O relativismo acaba com os absolutos e talvez poucas coisas são tão ofensivas e perversas para a fé em Jesus Cristo, que se absolutiza ao dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, do que a noção relativista que sugere
que isto não é bem assim. Esta forma de pensar e valorizar as coisas são frutos de um mundo caído, governado pelo espírito anticristo de Satanás, que quer aprisionar as pessoas em uma existência de mentira, enquanto Jesus quer libertá-las pelo conhecimento pessoal de sua própria pessoa bendita, que é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Como fica claro no início do texto de Gênesis 10:10, o princípio do seu reino foi Babel. Isso significa dizer que o reino maligno começa gerando uma confusão, sentido da palavra Babel. É justamente isto que o relativismo promove: confusão, instabilidade, medo e incerteza. Foi assim no Jardim do Éden e é assim até hoje. Gênesis 3, 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. A serpente aqui está relativizando a palavra de Deus, insinuando que o Deus absoluto profere palavras relativas. Como quem diz: não, não é bem assim não. Não se leva a Deus tão a sério assim. E para que isto não soe de todo mal, a serpente usa de uma coisa aparentemente boa para amenizar sua fala, como quem diz: fiquem tranquilos, apenas se ampliarão os seus sentidos e vocês partilharão da mesma perspectiva e conhecimentos divinos, subtraindo assim as consequências para a comunhão com Deus e, consequentemente, para a vida. Eu vou dar uma pausinha aqui rapidinho, só para lembrar vocês do que eu já disse da outra vez. Esta fala relativista, como é expresso pela serpente, ela nunca vem de uma forma má. Ela não se apresenta como algo perverso, que é, na realidade, a sua essência. Ela se apresenta como uma coisa boa. A serpente omite desse processo de relativizar a palavra de Deus, que isso significa, de fato, rompimento de comunhão com Deus. E romper comunhão com Deus é romper com a vida. E isso coloca o ser humano numa realidade de conflito com Deus e numa realidade de morte. Do mesmo modo, a propaganda do relativismo diz que para que nós sejamos pessoas aceitáveis, pessoas boas, nós precisamos também, de alguma forma, ser menos intransigentes. Mas aqui não é uma questão de intransigência, é uma questão daquilo que é e daquilo que não é. A palavra de Deus vai nos dizer: nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Mas para esse pensamento moderno, não existe aquilo que é. Não existe nenhum absoluto. Então você pensa de um jeito, eu penso de outro, para mim Deus é uma coisa, tudo bem, a minha e a sua interpretação podem estar equivocadas e podem não ser a expressão da verdade, mas nós não estamos falando de uma interpretação, nós estamos falando de uma pessoa. E diante de Jesus Cristo fica claro a mentira que nós somos, a mentira que o mundo é. Fica clara a nossa condição e a nossa necessidade de vida. Fica claro a consciência de que nesse mundo tal como ele é, nós estamos perdidos sem Jesus. Portanto, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não se apresentará essa proposta como algo ruim, mas sempre como algo bom, do mesmo modo que a serpente fez. Não, fique tranquilo, os seus olhos vão se abrir e vocês serão como deuses. Do mesmo modo, o relativismo em nossos dias nos é apresentado como algo bom, pois crer numa verdade absoluta nos torna intransigentes, politicamente incorretos, retrógrados e fora de moda. Nós precisamos criar pontes de contato e diálogo, dizem os propaladores dos conceitos relativistas. E com isto, nós podemos concordar, mas com um objetivo de anunciar o Evangelho da verdade, que em sendo anunciado como verdade,
na mesma hora será entendido como impossibilitador do diálogo, a menos que seja diluído, misturado, sincrético. Só que neste caso não seria mais o Evangelho. Os relativistas apontam para a beleza dos esforços que têm como meta a busca de objetivos comuns a todos, para que possamos conviver de forma harmoniosa, pacífica, sem correr o risco de ofender a ninguém. Agindo assim, tornaremos a nossa vida muito mais tranquila e o mundo um lugar melhor para todos. Talvez. Só o que não podemos esquecer é que o ensino bíblico de que nós não somos deste mundo, que nosso objetivo aqui não é a conservação deste mundo caído, mas sim a implantação de novos céus e nova terra, onde habita a justiça, pois nós somos aqueles que dão razão a Deus, que crucificou o mundo ao invés de reformá-lo. Além do que, tentar tornar a custo da verdade da palavra de Deus a vida mais tranquila é tentar nos salvar. E a Bíblia diz que quando fazemos isto, nos perdemos. E nós estamos aqui para amar o mundo como Deus o amou. E amar o mundo como Deus o amou é ministrar o mundo em prol de libertá-lo das trevas e da mentira em que o mundo todo existe. E isto pela pregação da verdade, da palavra de Deus. Além do mais, é a própria Bíblia que nos adverte. Lucas 6:26. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Aqui o texto está associando diretamente a ideia de que você e eu só teremos a aprovação de todos se absorvermos o espírito do falso profeta. Só existe uma maneira da Igreja de Jesus Cristo ser de forma aceita por o mundo, benquista pelo mundo, porque Jesus disse assim: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Só existe uma maneira direta de nós, como Igreja de Jesus Cristo, como discípulos de Cristo, sermos benquistos de forma universal. É se absorvermos o espírito do falso profeta. É se dissermos com o nosso discurso ou com a nossa vida que não existe uma verdade absoluta. É se não dissermos o que de fato a palavra de Deus diz, mas se buscarmos o meio termo, se buscarmos aquilo que pode trazer para nós uma aceitação e uma vida tranquila. Portanto, para nós como igreja, é uma impossibilidade anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho de Jesus Cristo passa necessariamente por uma cruz. E ele é uma boa notícia, sim, mas não é uma boa notícia para o velho homem. Ela é uma boa notícia para aqueles que são convencidos pelo Espírito Santo de Deus, de que a sua vida é uma mentira, de que está perdido e de que está morto, de que está em rebelião contra Deus, quando quer ser Deus da sua própria vida, que está em choque, que está em guerra, quando quer impor aos demais a sua vontade, e que não existe nenhum outro remédio, não existe nenhuma forma de remediar o ser humano, a não ser crucificando-o na cruz em Jesus. Esse discurso parece radical, porque todo o viés humanista, todo o pensamento do mundo está sustentado nas possibilidades humanas, naquilo que o homem pode criar e naquilo que o homem pode construir de bom. Porque o velho homem não quer ir para a cruz, ele aceita ser um batista,
ele aceita ser um cristão, ele aceita os dogmas, ele aceita os ritos, ele aceita levantar as mãos e ele aceita louvar a Deus com a sua boca, ainda que o seu coração esteja distante de Deus. Mas ele não admite o fato de que ele precisa ser crucificado com Jesus Cristo. Ele não admite o fato de que ele tem que perder o controle da sua vida. Ele quer ser Deus de Deus. Ele aceita adorar uma entidade, desde que ele possa controlá-la com o seu rito, com a sua pagelança. É isto que nos é ensinado nos tempos de hoje. Deus é um Deus à minha e à sua mercê. Nós podemos controlar Deus, conhecendo como Ele funciona. Então, se você quer prosperidade, existe uma maneira, e prosperidade aqui entenda-se, muito dinheiro. Então existe uma maneira de você fazer com que Deus faça a sua vontade de ser próspero. E aí nós desenvolvemos nossas teologias a partir daquilo que está escrito, deturpando a palavra de Deus, porque coloca o homem no centro. O homem e a sua vontade. Isto não é palavra de Deus. Porque palavra de Deus tem um aferidor. O verbo que se fez carne. Quando nós colocamos Jesus do lado do que é dito em nome de Deus, e que tem como objetivo e como finalidade manter o velho homem no controle, toda essa estrutura cai. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Eu sempre me perco. O relativismo? O relativismo está mergulhando o mundo num estado de desordem tal que as pessoas estão adoecendo pela falta de referenciais seguros para a vida, contrariando de forma categórica sua propaganda de um mundo melhor. Porém, o que está por detrás disto são os interesses malignos dos poderosos deste mundo que servem ao príncipe deste mundo na luta contra o ungido de Deus. Vocês sabem que existe um movimento do anticristo que quer se apresentar como solução para o mundo e que para isso precisa gerar no mundo uma instabilidade total, para que as pessoas recebam a nova ordem mundial com avidez, com o coração aberto. Para isso, eu preciso criar uma instabilidade, eu preciso criar um mundo caótico, antes de apresentar uma solução, de forma que as pessoas vão desejar o anticristo e o seu governo. E isto já está sendo trabalhado. Então, essa estrutura relativista promove essa instabilidade, porque você e eu somos convidados, somos levados a ser a nossa própria referência, e isso nos coloca em conflito e em pavor. Se nós estivermos perdidos num deserto, sem nenhuma referência, onde a nossa única referência é a gente mesmo, significa que nós estamos perdidos. Se tiver um cachorro morto no norte, você estará melhor posicionado. Este espírito anticristo quer gerar em mim e você uma confusão, como o texto que nós lemos de Gênesis 10:10 diz, até nos levar à fortaleza de Anu, até nos levar ao castelo de Grayskull, onde o homem é quem tem a força, até nos levar à prisão do diabo.
Por esta razão, todas as vezes que aceitamos a síntese humanista de criar um meio termo para unir dois pontos por meio de conchavos políticos, concessões humanas e piruetas ortográficas, corrompemos a verdade eterna de que a única maneira que Deus teve para unir dois pontos, dois opostos, foi na cruz em Cristo Jesus, substituindo esta verdade eterna por uma meia verdade histórica. Antes de ler o texto de Efésios 2, 13 e 16, o partido pedófilo da Holanda chama pedofilia de relações intergeracionais. Parece um nome bonito, não parece? Hã? É bonito. O mundo tenta mudar a maldade das coisas, mudando a forma de você se referir a ela, como se isso mudasse a sua essência. É a mesma estrutura de dizer assim: fica tranquilo, você está chamando Deus de mentiroso, você está dizendo que Ele é um canalha, mas eu não vou lhe dizer isto. Eu vou lhe dizer apenas que não é isso não. Deus sabe que no dia em que você comer, se abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis. É a mesma estrutura. A única maneira de Deus unir dois opostos foi na cruz em Jesus Cristo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Esse texto está falando de dois mundos, o mundo judaico e o mundo gentílico. E Deus, a palavra de Deus nos ensina que não são os nossos conchavos, que não são a nossa habilidade em mudar as palavras, que não é o nosso esforço, mas é uma ação de Deus, de atrair em Jesus Cristo uma humanidade caída, crucificando esta humanidade no corpo de Jesus, para na ressurreição de Jesus fazer uma nova criatura. E esta nova criatura, não importa agora se é circuncidado ou incircunciso, o que importa de fato é se ele tem um novo coração, se ele tem uma nova vida. O grande problema da igreja em nossos dias é que ela tem buscado de qualquer forma a unidade. Mas não a unidade que nós somos chamados a preservar, porque ela é feita por Deus. Mas a unidade que nós podemos construir tendo em vista o poder que ela nos traz. Porque quanto mais gente se unir, mais poder essa gente tem. E a igreja tem dado as costas à regeneração dos seus membros. Eu não quero saber se você é um regenerado de fato. Eu quero saber se você tem o seu nome no rol de membros da nossa igreja. Não importa
Porque o que nós queremos é um maior número de pessoas unidas no mesmo lugar, para defender os nossos interesses, para impor as nossas vontades. Mas não é a igreja de Jesus Cristo quem não nasceu de novo. Pode ser a maior comunidade cristã desse mundo, do ponto de vista institucional, mas não tem nenhuma relação com o Filho de Deus, se não tiver o Espírito de Deus. Porque a palavra de Deus vai nos ensinar lá em Efésios, que o Espírito Santo de Deus é o penhor. É aquilo que Deus vai olhar dentro de mim e de você. Se você e eu temos a vida de Jesus. Portanto, não adianta você ser membro de nenhuma comunidade, se você não nasceu de novo. Não adianta você ser membro de pertencer a nenhuma instituição religiosa, se o seu coração não foi trocado, se o seu espírito não é um com o Espírito de Jesus Cristo, se o Espírito Santo de Deus não habita em você. E para você fazer com que a igreja, a instituição cresça, enquanto a igreja de Jesus Cristo diminua, você precisa então relativizar a verdade, negar e omitir o Cristo crucificado, anunciar um Cristo que vai de acordo com os seus interesses. Esta semana eu fui a uma determinada comunidade ver como se fazia lá para ter tanta gente. E a única coisa que se faz lá é anunciar um falso Cristo. Anunciar um Deus que se interessa, um Deus que se interessa em ter vantagem e lhe oferecer vantagens. Um Deus que está preocupado só com este mundo. Um Deusinho que é manipulável por dinheiro. Um Deusinho que é manipulável, que não liberta, que escraviza e que entorpece as pessoas. Mas, amados, a palavra de Deus é a verdade, e a palavra de Deus é a verdade absoluta. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode descansar no amor de Deus, não pode ser liberto. Continuará escravo, ainda que moralmente exemplar. Agora chegou no ponto que eu quero tratar hoje. A estrutura das meias-verdades, porque a gente vê muitos irmãos sofrendo, porque são iludidos por Satanás, por causa de uma verdade que é histórica, comprovável. Então ouvem as acusações do inferno que diz: como é que você se diz um cristão se você pensa isto? Como é que você se diz um cristão se você fez aquilo? E quando você vai olhar, você pensou aquilo mesmo? Você fez aquilo mesmo? E você começa a entrar numa estrutura de olhar para você e de submeter as acusações do inferno e de não olhar mais para Jesus, não olhar para o que a verdade absoluta da palavra de Deus diz ao meu e ao seu respeito. E nós começamos a não andar por fé e sucumbimos e perecemos, porque Jesus vai nos ensinar o seguinte: meu povo perece por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele não está falando daquele que não é seu povo. Ele está falando, o meu povo. Muitas vezes nós corremos o risco de ficar dando ouvidos a vozes do inferno que querem tirar de mim e de você um olho fixo no nosso Senhor e nosso Salvador. E nós começamos a olhar circunstâncias, e nós começamos a olhar para nós mesmos, e nós começamos a perecer por causa disso.
Aliás, a meia-verdade histórica tem sido uma grande ferramenta nas mãos de Satanás para enganar as pessoas que não acatam com amor à verdade. Ele atua nas duas frentes, ora incitando a relativização da verdade, não é bem assim não, ora se valendo dela quando isto serve aos seus interesses malignos. Por esta razão, é um perigo viver neste mundo confiando nos olhos, ao invés de confiar na palavra de Deus, esquecendo-se que, Hebreus 11:1, vamos ler juntos? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Andar pela percepção, andar por vista, é uma armadilha para os filhos e filhas de Deus. Viver neste mundo, olhando e somando 2 mais 2 e vendo o resultado de que aquilo é 4, olhando para você e vendo as suas possibilidades, e quando elas lhe são favoráveis, você caminha em direção àquilo, isto não é fé. E quando elas lhe são prejudiciais, você não caminha em direção àquilo, isto também não é fé. Nós podemos exemplificar isto quando nós vemos no livro do Êxodo, o povo de Israel diante do mar à sua frente, Moisés exercendo esta liderança atrás do faraó. Quando nós olhamos para o que está diante de nós e olhamos como se pudéssemos resolver aquele problema, como se pudéssemos abrir o mar, nós estamos andando pela força do nosso braço, isso não é fé. Portanto, se Moisés marchasse a extensão da praia e com o seu cajado tentasse abrir o mar a porretadas, isso seria uma loucura. Quando Deus lhe deu uma palavra, quando Deus falou algo para você e de você, e que Ele realizará na minha e na sua vida, e este algo é fazer de mim e de você a imagem de Jesus Cristo, isto só pode acontecer como uma expressão do milagre, de um poder que está para além de nós, de um poder que é sobre-humano, de um poder que é divino. Tentar ser igual a Jesus, na força do nosso braço, é tentar abrir um mar a pauladas. E isto não é fé. Isto é confiar na carne. Isto é confiar no velho homem. Viver pela fé é ter a consciência clara daqueles que foram invadidos pelo Espírito Santo de Deus, que vivem com Deus e que têm as suas mentes abertas pelo Evangelho para conhecer a verdade da sua condição. E a minha condição em mim mesmo é que eu sou um pecador, eu sou um inimigo de Deus. Eu não sou bom. Eu não posso satisfazer a justiça divina. Eu não posso nada em mim mesmo, como Jesus falou de si. Mas ter como chão da sua existência a palavra de Deus, e saber que aquilo que é impossível para mim é possível para Deus, porque para Deus nada é impossível. E se Deus tem uma palavra sobre a minha e a sua vida, Ele cumprirá esta palavra, porque Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. E nesse espírito, então o Filho de Deus se reconhece incompetente para abrir o que quer que seja, uma poça d'água que seja, mas ele atravessa com o coração confiante daqueles que conhecem o caráter do seu Pai e sabe que o seu Pai é bom, e o seu Pai abrirá o mar. E quando esse mar estiver aberto, a consciência da minha impotência permanece, ao passo que a adoração no meu coração brota e eu reconheço: Pai, muito obrigado, porque aquilo que é impossível para mim, para o Senhor é possível. E o Senhor, por sua graça, manifesta na minha vida. A outra realidade é dizer assim: bom, eu não consigo abrir mar mesmo, então eu olho para mim e vejo a minha condição de fraqueza e reconheço, e daí eu digo assim: então tá,
Vamos esperar Faraó chegar e vamos sair no soco com ele até ele matar a gente, porque eu não posso abrir mar. É quando a gente se rende à nossa realidade humana e diz assim, fazer o quê? A fé cristã não é para mim. Afinal de contas, eu não tenho como me parecer com Jesus. Meu querido, minha querida, isso também não é andar por fé. Isto é dar ouvidos à voz do inferno que diz e que usa realidades que são comprováveis do ponto de vista histórico. O que eu quero dizer é que você vê, você enxerga. Por isso que nós somos chamados a andar por fé. Para afirmar o que estamos dizendo, quero ressaltar aquilo que pode ser notado pelo fato de que o próprio Deus ratifica o discurso da serpente em Gênesis 3, 4 e 5 como verdade. Pois ele é quem afirma. Vamos ler juntos Gênesis 3, 22a? Então, disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Portanto, é significativo atentarmos para este assunto. E isto é o que gostaríamos de verificar a seguir. Deus foi quem ratificou a fala da serpente como verdade. A serpente diz, não vai ser assim não. Os seus olhos vão se abrir e vocês serão como de nós. E é o que Deus está dizendo. Eis que o homem se tornou como de nós, conhecedores do bem e do mal. Então o que a serpente disse não era uma mentira histórica, mas era uma verdade histórica e comprovável. O que é importante saber é que muitas vezes, para obter êxito em seu intento, nas vidas das pessoas, Satanás se vale de verdades históricas facilmente comprováveis do ponto de vista das conclusões, das verificações e constatações. Um bom exemplo disso é a tentação de Cristo, descrita no Evangelho de Lucas, onde Satanás diz, Lucas 4, de 9 a 11, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Nesta circunstância descrita acima, Satanás intenta contra a vida de Jesus, se valendo de uma verdade que está em sua boca, mas servindo apenas como um adorno, uma espécie de tanga para esconder seu propósito oculto. Visto que em algum momento da história, o salmista, de fato, inspirado pelo Espírito Santo, disse as palavras de Deus acerca do seu filho. E foram estas palavras de Deus pronunciadas na história, que no momento da tentação foram reproduzidas por Satanás, palavras que ficaram registradas como palavra de Deus nas Santas Escrituras, no Salmo 91, 11 e 12. De modo que o engodo está no coração de Satanás, e a mentira é sua filha, ainda que em sua boca estejam verdades comprováveis na história. A palavra que Satanás usou para intentar contra a vida de Jesus era verdade. O salmista escreveu aquilo, o Espírito Santo inspirou o salmista a escrever aquilo. Portanto, o que ele está usando não é uma mentira, mas é uma verdade histórica, comprovável. E quando os nossos olhos estão naquilo que nós vemos, naquilo que nós podemos constatar, nós estamos em perigo. Quando os nossos olhos não estão em Jesus, quando os nossos olhos não estão na verdade que é uma pessoa, nós começamos a viver pelas nossas possibilidades. Se podemos, Deus pode. Se não podemos, Deus não pode. Quando paramos um pouco para refletir no que estamos dizendo nestas linhas, a obviedade desta prática se dá pelo fato simples de que dificilmente o engodo tem êxito quando é apresentado como uma mentira escrachada. Pois uma mentira dita como mentira vira verdade na mesma hora. Por esta razão, Satanás se vale de verdades históricas e temporais para ocultar a mentira que ele é, além de buscar obscurecer verdades eternas e infinitas. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos,
para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que precisamos entender é que a questão sobre a verdade que buscamos é existencial, essencial, eterna, e não uma verdade discursiva e temporal. A Bíblia nos ensina, no que diz respeito a Satanás, que vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A mentira é própria de Satanás, ou em outras palavras, é o próprio Satanás, do mesmo modo que a verdade lhe é alheia. Ainda que a verdade saia de sua boca, terá sempre um objetivo maligno de esconder seu ser de mentira. Do mesmo modo, podemos fazer uso da verdade para esconder nossa real condição. Aqui reside o cerne da questão. É aqui onde a grande maioria das pessoas enganam e são enganadas, na falta de discernimento para diferenciar o que se é do que se diz, ou a condição de fazer a diferença entre o que se é e o que se faz. Muitas pessoas são enganadas porque os seus olhos estão de forma a contemplar uma verdade que é histórica, que é factível, mas que não é eterna, que não é a verdade absoluta da palavra de Deus. Às vezes nós olhamos para a nossa moral e dizemos assim: mas eu sou um homem de bem, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. E isso é uma verdade histórica. Mas isso não muda a nossa essência. Às vezes essa verdade histórica tem como objetivo simplesmente ocultar a minha essência, ocultar quem de fato eu sou. E quem eu sou? Quando uma pessoa quer enganar a mim e a você, ela precisa ganhar a nossa confiança. Quanto mais ela ganhar a nossa confiança, mais fácil fica o engodo. E como ela faz isso? Com verdades históricas. Dizendo coisas que são. Fazendo coisas que você pode comprovar, até que a sua guarda esteja bem baixa. E ela então possa se revelar o que de fato ela é. Ninguém chega querendo passar o conto do bilhete e diz assim: olha, eu estou aqui com um bilhete falso, ou eu estou aqui querendo enganar você. Você não quer ir na sua casa, pegar todo o seu dinheiro e vir aqui comprar esse bilhete e depois ir lá no banco igual um idiota e ver que eu te enganei depois? Faz isso? Não. O engano precisa, de alguma forma, parecer verdade. E às vezes, Satanás se utiliza de verdades históricas. Que regenerado o quê, rapaz? Você é um regenerado? Eu te conheço. Eu sei o que você fez no verão passado. E você olha e fala: pô, Satanás tem razão. Eu não sou um regenerado mesmo, não. Quer saber de uma coisa? Essa vida aí não é para mim, não. Aí eu me encho de culpa, me encho de frustrações. Mas eu tenho a boca de Deus dizendo: se alguém está em Cristo,
nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas aí eu olho para mim e vejo que existem rugas que apontam para a minha velhice, para que eu estou envelhecendo, para o fato de que eu estou envelhecendo. E daí eu fico com verdades históricas, comprováveis, ao invés de ficar com a verdade absoluta de Jesus Cristo e de sua palavra a mim e a seu respeito. E às vezes sofremos as consequências disso. O que precisamos entender é que Jesus Cristo é a verdade absoluta sobre tudo e todos. E a verdade eterna, Cristo, se manifesta na história para suplantar todo engano e toda verdade que hoje é e que amanhã não será mais. De fato, ou nós estamos em Cristo e confiamos em sua palavra e arcamos com as consequências disso em nós e sobre nós, ou criamos uma religião do meio termo, onde nós somos a nossa referência na busca de uma vida tranquila, sabendo, porém, que isto é estar perdido, além de ser a negação da verdade que é Cristo. Lucas 12, 8 e 9. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. São estes dois pontos, queridos. O primeiro fala, ficar com a palavra de Deus, de Deus que é a verdade, nos colocará em choque com o mundo e com a religião do mundo que está pautada na mentira, porque está pautado na possibilidade humana e na condição de um ser que hoje é e amanhã não é mais. Eu fui falar numa formatura de medicina e tinha um monte, e quem me convidou falou, rapaz, 80% da turma é ateu. Eu falei, não, fica tranquilo, vamos lá, tá fácil, obrigado pelo rojão. Acendeu o negócio, pss, toma na mão aí, eu fiquei lá com o rojão. Aí eu já, sabendo do negócio, cheguei e falei para eles assim, bom, eu sei que vocês aqui, a grande maioria aqui não crê no que eu vou dizer. Acha que pensar em Deus é uma coisa para indoutos, é uma coisa para gente burra e atrasada. Mas eu fico feliz porque essa não é a opinião de muita gente boa da ciência. E eu citei na época Voltaire e citei Louis Pasteur. Louis Pasteur é o cara que deu a base para toda a microbiologia da medicina atual. E ele dizia que muita ciência nos aproxima de Deus, pouca nos afasta. E Voltaire dizia que a palavra mais sem sentido do vocabulário humano para ele era acaso. Porque tudo que existe tem uma causa. E nós queríamos convencer o mundo de que ele não tem causa nenhuma. E aí eu olhei para eles e disse assim, eu sei que vocês estão se formando e vocês estudaram, dedicaram-se a aprender, e que vocês pensam que no coração de vocês, o que existe em vocês hoje é a possibilidade de ajudar pessoas que estão em dificuldade. Mas eu queria dizer para vocês que existe um lugar de encontro entre você e o seu paciente. E este lugar é o caixão. Nossa, eles aplaudiram eu na hora, assim, ó. Aí eles me olharam assim. Sim,
Não importa o que você faça para curar alguém, um dia a morte vai prevalecer sobre a vida desse alguém e mais, vai prevalecer sobre a sua vida também. De modo que é inútil todo o seu esforço e todo o seu estudo se ele é feito em você mesmo. Mas eu tenho uma boa notícia para você, para vocês. Eu disse a eles: eu estou aqui para anunciar aquele que venceu a morte, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, vale a pena lutar pela vida. Se vocês estão em Cristo, tudo o que vocês fizerem nele, com ele, para ele, terá um significado eterno. Mas se vocês estiverem fora de Cristo, não importa o que vocês façam, não terão nenhum significado, porque a morte porá um fim em tudo. E tudo aquilo que a morte põe um fim, não tem sentido de ser e nem de fazer, porque a morte colocará um fim em tudo. Portanto, queridos, existe uma realidade temporal que, se não for vivida em Jesus Cristo, não tem sentido. A vida não tem sentido. Mas quando nós estamos em Jesus Cristo, nós passamos da morte para a vida. É chegado a nós o reino de Deus. A eternidade veio ser em nós. E daí não importa se você é um prêmio Nobel da Paz, ou se você cata um papel do chão, se isto é feito na dimensão da glória de Deus, isto terá sentido. A sua vida terá sentido. Que Deus nos dê a graça de viver pela fé e não por vista. Que Deus nos dê a graça de andar com Ele, ainda que o mundo nos odeie. Pai querido, louvado seja o Teu santo nome. Sustenta, Senhor, a Tua igreja, sustenta as nossas vidas. E que em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos dê amor à verdade. A consciência de que nada podemos contra ela, senão a favor dela. Pai, nós pedimos que o Senhor avive a Tua igreja nesta cidade. Pedimos que o Senhor nos firme enquanto igreja local, enquanto comunidade de fé, nos dê a graça de olhar para Jesus e de anunciar o Evangelho do Cristo crucificado, que é escândalo, Senhor, para a religião, que é loucura para a ciência humana, para a sabedoria humana, mas para nós que somos salvos, é o Teu poder. Te amamos, dependemos de Ti, e é em nome de Jesus Cristo e por causa dele que nós ousamos invocar o Teu nome, lhe chamar de Pai e orar ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Abençoe cada um que aqui está, abençoe as pessoas que nos assistem pela internet ou que nos assistirão. E continua, Pai, fazendo a Tua obra, nos dando o privilégio de participar dela em comunhão com o Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.